Olá, paz do Senhor. Estamos aqui hoje para mais um vídeo da gente, do canal, e hoje eu vou explicar o versículo de Êxodo 21. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que alguns planos que você fez antigamente, no passado, eles ainda são válidos para hoje? Será que tem algum plano que você fez, que você queira muito, que você planejou, sonhou muito, mas que hoje talvez não faça mais sentido? É esse o versículo que nós vamos ler hoje. Em Êxodo 21, nós vamos ver que. Eu vou ler o versículo e depois eu vou explicar. A partir do versículo 2: Se comprares um escravo hebreu, ele te servirá por 6 anos, mas no sétimo terá liberdade de graça. Se ele veio sozinho, sairá sozinho. Se veio casado, então sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e essa lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela pertencerão ao seu senhor. Ele sairá sozinho. Mas se esse escravo afirmar: Amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quer a liberdade. Então seu senhor o levará diante dos juízes e o encostará na porta, ou na batente da porta, e lhe furará a orelha com uma agulha grossa, tornando-se escravos para sempre. Quando eu li esse versículo, a gente pode tirar um grande ensinamento a respeito do ser cristão, né? Porque a gente vai falar aqui sobre ser escravos, né? A primeira mensagem que a gente pode aprender com esse versículo é sobre quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, que a gente agora já não faz, né, mais o que a gente quer, não vive mais os nossos planos. Agora a gente vive o que Deus quer pra gente. A gente poderia citar muitos versículos do livro de Romanos a respeito disso, mas o que eu quero falar hoje é sobre um outro ponto. Essa parte do escravo, de servir a Cristo, né, a vida cristã, talvez eu deixe para um outro momento. Hoje eu gostaria de falar sobre essa parte que fala sobre os planos. Aqui está falando sobre os escravos, que eles eram escravos por 6 anos, quando chegavam no sétimo ano, eles recebiam a sua liberdade. Porém, esse escravo, se ele entrasse livre, ele construísse a sua família enquanto escravo, quando ele saísse, ele poderia escolher, ele poderia fazer uma escolha. Se ele ia querer a liberdade, ou se ele, por amor à família dele, ele ia querer ser escravo para sempre. Se ele escolhesse ser escravo para sempre, para poder ficar juntamente com a sua família, ele ali receberia um furo na orelha como um sinal que as pessoas iriam olhar e dizer assim: olha, é escravo para sempre, ficou aqui por amor à sua família. E o que me faz pensar quando eu leio esse versículo, além do primeiro tema que eu já citei, é o fato da gente muitas vezes ter um plano e no decorrer da nossa vida, esse plano mudar. Porque eu acredito que muitos desses escravos, quando eles se tornavam escravos, eu acredito que eles não tinham o plano de ser escravos para sempre. Porque eles tinham um período ali para cumprir aquele momento, né, de escravidão, que eram 6 anos, e no sétimo ano eles ficariam livres. Então eu acredito que quando eles entravam, né, se tornavam escravos, eles acredito que tinham um plano de receber a liberdade. Só que como eles conheceram o amor, como eles construíram uma família, esses planos mudaram. Eles acabaram abrindo mão da liberdade e tendo um novo plano. E o novo plano é: amo minha família, amo meu Senhor, como a gente leu aqui, serei escravo para sempre. E isso me faz pensar nos nossos planos. Muitas vezes a gente faz planos para a nossa vida que no decorrer dos anos, conforme a gente vai passando, a gente vai vendo que alguns dos planos já não fazem mais sentido. Só que muitas vezes a gente acaba se apegando a esses planos. Muitas vezes porque tem algum afeto, né? Um sentimento ali, algo emocional. Muitas vezes porque a gente lutou muito, trabalhou muito. Era um sonho meu quando eu era criança. E a gente acaba tendo muitos argumentos para manter planos na nossa vida. Só que se a gente parar para pensar, a gente já está numa nova fase, numa nova idade, num outro momento, a nossa mente muda, a nossa vida muda, e muitos desses planos às vezes já não faz mais sentido para a gente. Talvez eles fizessem sentidos lá no passado, quando a gente começou a planejar, quando a gente começou a sonhar.
mas hoje talvez eles não façam muito sentido. E é muitas vezes aí onde entra a frustração. A gente se sente frustrados por sonhos que não aconteceram e que talvez não vão acontecer, e que se acontecer não traga a alegria que a gente imagina. Eu, por exemplo, eu já tive muitas vontades na minha vida. Por exemplo, eu já tive vontade de ter franja rosa e não tive. Hoje não faz mais sentido pra mim ter franja rosa, sabe? Colocar a franjinha aqui na frente e ter uma franja rosa. Eu já quis ter carro rosa, ter o carro todo rosa. Hoje eu não me vejo com o carro todo rosa. Acho bonito, mas pra mim não faz mais sentido. Então tem muitas outras coisas. Eu já quis ser motorista de caminhão, porque o meu pai era motorista de caminhão. Então eu falava, eu quero tirar carta e quero dirigir caminhão. Hoje não faz mais sentido pra mim. Então, quando a gente pega esses planos, esses sonhos, e a gente se esforça para carregar eles na nossa vida, a gente acaba se frustrando. Porque muitos sonhos, de fato, eles não vão acontecer. E a gente se apega tanto a eles que a gente acaba se esquecendo de agradecer a Deus pelo que Ele fez. E quando a gente lê, por exemplo, sobre escravos, quando a gente aceita Cristo, a gente já compreende que a gente já não vive mais nós. Então, até muitos planos que a gente tinha para nossa vida, só da gente aceitar a Cristo, muitos desses planos, eles já não... Os nossos planos, na verdade, eles já não pertencem mais a nós. A gente começa a viver os planos de Deus para nossa vida. A gente começa a entender que agora nós somos escravos e nós temos um Senhor. E que como escravos nós não fazemos o que queremos, não vamos aonde queremos. E talvez a gente fale assim, nossa, parece uma palavra tão ruim, né? Ser escravo, não posso isso, não posso aquilo. Mas lembra que a gente citou mais ou menos um pouco aqui do escravo? Por que ele escolheu ser escravo para sempre? Porque ele conheceu o amor. Então, aquela liberdade que às vezes parecia ser tão desejada antes, não se torna nada, ao ponto dele abrir mão de uma liberdade para ficar com sua família, para ficar ali, porque conheceu o amor. Então, na nossa vida, às vezes a gente se sente frustrados por sonhos, por planos que a gente se apegou. A gente simplesmente se apegou e a gente nem examinou se esses planos hoje cabem na nossa vida. E eu lembro, né, falando disso, eu lembro do filme Marley e Eu. Quem assistiu esse filme vai saber que esse filme é de um cachorro, né? Conta a história do cachorro Marley, um cachorro muito bagunceiro. E aí mostra que o seu dono, ele era jornalista. E durante todo o filme, o que ele faz? Ele quer ter as suas, né? Ele é jornalista colunista, se eu não me engano. Mas ele tem um sonho, ele quer trabalhar em uma empresa, ele tem o salário que ele acha, o lugar que ele quer ter a sua notícia ali, o que ele escreve na capa, né, do jornal. E durante todo o filme ele luta por aquilo. Só que conforme o filme vai acontecendo, ele tem a sua esposa, tem seus filhos, e eles acabam mudando de cidade toda hora para ele conseguir este sonho. E quando chega no final do filme, ele enfim consegue a sua vaga de emprego para trabalhar onde ele queria, para trabalhar da forma que ele queria, como ele sempre planejou, como ele sempre sonhou. Só que quando chega no final do filme, ele olha para aquilo que ele construiu. E ele vê que aquele plano que ele queria tanto antes, quando acho que ele ainda era solteiro, já não faz mais sentido para ele. E antes ele olhava para os amigos dele, via os amigos dele se realizando, ele se sentia frustrado por aquilo. Só que no final do filme ele percebe, ele fala assim, eu estou, né, realizado, ele se sente feliz pelo o que ele conquistou, pelo que ele tem. E aí é onde entra a palavra, que Deus ele nos dá não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. Sabe, quando a gente lê o Pai Nosso, nós vamos ver que o versículo fala assim, que Deus nos dá o pão de cada dia, nos dai hoje. E ele fala sobre o pão, mas ele não fala sobre a Nutella, como, por exemplo, a gente vê no livro O Deus que Destrói Sonhos, de Rodrigo Bibo, ele cita esse versículo e ele fala mais ou menos sobre isso. Ele fala sobre o pão, mas ele não fala sobre a Nutella. Entende? Porque há uma necessidade, há uma diferença daquilo que a gente precisa e daquilo que a gente quer.
E muitas vezes a gente se sente frustrado justamente por isso. Porque a gente faz planos, só que muitos deles não vão acontecer porque Deus ele sabe que aquilo é o que a gente quer, mas não é o que a gente precisa. E Deus ele prepara o pão de cada dia de acordo com aquilo que a gente precisa. Quando nós, por exemplo, vamos fazer uma refeição para quem tem filho ou vai servir algum almoço, alguma coisa, o que a gente dá primeiro? O que a gente oferece primeiro? A gente oferece o almoço, né? O arroz, o feijão e a sobremesa. A sobremesa é depois. Por quê? Porque primeiro é o que a gente precisa. Então, quando a gente lê lá em Números 11, nós vamos ver que aquele povo que saiu do Egito, o que eles fizeram? Eles começaram a reclamar tanto, pedindo carne, que começaram a reclamar que havia um maná. Deus já tinha preparado o maná, mas eles queriam carne. Ao ponto de que quando eles tiveram a carne, eles comeram, se enjoaram, que eles começaram a passar mal. E muitos até morreram por conta disso. E o que acontece? Muitas vezes a gente fica como essas pessoas do Egito. A gente começa a se apegar tanto às coisas do passado, a gente começa a se apegar tanto aos planos do passado que a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, reclamar, ao ponto de não reconhecer que Deus ele prepara o pão de cada dia, ao ponto de reconhecer que Deus ele já preparou o maná, que Deus ele nos dá aquilo que a gente precisa e não aquilo que a gente quer, porque Deus ele conhece o nosso coração, Deus ele conhece a nossa mente. Então, muitas das coisas que às vezes a gente quer, às vezes pode ser coisas que realmente vai tirar o nosso foco do Senhor. Muitas vezes pode fazer até a gente perder a nossa salvação. Então, esse é um assunto que, se a gente for citar exemplos, a gente pode citar muitos. Mas eu acredito que conforme a gente vai ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai mostrando pra gente o que a gente pode realmente sonhar, planejar e o que a gente abre mão. Eu não sei, não conheço, não sei nem quem vai ver esse vídeo. Mas eu posso dizer porque a palavra de Deus fala que Deus, ele dá pra gente o que a gente precisa, sabe? Nos dá hoje o que a gente precisa. Então esse vídeo vem para nos lembrar isso, pra gente examinar os nossos planos. Examinar, será que os planos que eu tenho carregado dentro de mim, que me faz reclamar, que me faz me sentir frustrada, será que eles ainda cabem para o tempo que eu estou vivendo? Será que eles ainda cabem para essa idade que eu tenho? Será que eles ainda cabem para essa fase que eu estou vivendo? E examinar, porque muitos dos planos que a gente faz para a nossa vida, se a gente examinar a motivação, às vezes a motivação está errada. Muitas vezes, os motivos que nós temos para realizar alguns planos e sonhos são por conta do encher o nosso ego, por conta de vaidade. E muitas vezes, as motivações, estando no lugar errado, não agrada a Deus. Então, essa palavra vem para nos fazer refletir sobre isso. Assim como esse escravo, ele mudou seus planos. Sabe, ele talvez tinha um plano ali de ficar livre durante 7 anos, mas ele mudou. Ele falou assim, não, eu estou mudando este plano, porque agora este plano cabe mais a mim ficar aqui com a minha família. Me tornar escravo, se tornar escravo e ficar com a minha família. O plano de antigamente, de ser livre, não me cabe mais. Não faz mais sentido para mim. Agora, o que faz sentido para mim é estar com a minha família, ser escravo para sempre, estando ao lado da minha família. Então, essa palavra vem para nos lembrar isso. Refletir, examinar hoje. Pegue todos os seus planos. Sabe, aqueles mais antigos que você tem, todos. Pegue e examina ele. Fala, esse plano que eu me apeguei tanto, faz sentido hoje? Faz sentido? Por exemplo, faz sentido hoje pintar o cabelo de rosa? Se fizer sentido, amém. Continua com seus planos, continue apresentando diante de Deus. Mas se não faz mais sentido, por que se apegar? Por que se frustrar? Por que reclamar? Por que ficar desejando coisa do passado? Amém? Essa é a palavra que Deus tocou no meu coração para compartilhar com vocês hoje. Medite, olhe com verdade lá para dentro, para examinar as motivações dos planos. Peça para Deus dar direção e deixa Deus mudar a rota. Tem um louvor que fala assim que não faz mais sentido a rota que eu tracei.
né? Muitos planos frustrados, projetos às vezes ali fracassado. E aí fala assim: o dono deste mar também é meu dono. Então permita que o dono do mar, permita que o dono da sua vida mude a rota do seu barquinho, sabe? Talvez você esteja ali se apegando a uma rota, mas você já não entregou sua vida diante de Deus? Você já não falou: Senhor, seja feita a tua vontade? Então deixa que Ele faça. Deixa que Ele mude a rota. Se Deus está mudando a rota da sua vida, se Deus está mudando os planos da sua vida, sabe, se desapegue aos seus planos e se apegue ao plano que Deus tem colocado na sua frente. Sabe, permita Deus mudar a rota, porque Deus, Ele sabe o que Ele tem para nossa vida. Deus, Ele sabe como conduzir a nossa vida. Deus sabe como trabalhar. Por mais que às vezes a rota esteja mudando, a gente não conhece a rota, então às vezes pode dar medo. Às vezes a gente pode sentir insegurança, sentir medo do novo, mas nós temos uma palavra na nossa vida. A palavra de Deus. Está aqui, a palavra de Deus. Ela é o pão nosso de cada dia. É ela que vai nos alimentar todo dia. É ela que vai entrar e vai colocar segurança no lugar da insegurança. Ela que vai nos dar fé, que vai nos acrescentar fé. Ela que vai tirar o medo e vai nos dar a confiança e esperança que a gente precisa. E é todo dia. A gente não come todo dia? A gente não precisa do pão nosso de todo dia? Da mesma forma é a palavra de Deus. A gente precisa dela todo dia. E é ela que vai tirar o medo quando a rota começar a ser mudada. Amém? Assim eu deixo essa palavra para você. Compartilhe. Eu acho que eu nunca pedi para ninguém compartilhar esse vídeo, mas é a palavra de Deus. Então o que é bom para mim, eu desejo para o outro. Eu estou aqui compartilhando, eu poderia ter estudado essa palavra e ter guardado para mim, ter anotado, feito anotação. Mas eu vim aqui compartilhar com você. Se ela abençoa a sua vida, então compartilha com outras pessoas. Esquece quem tá aqui. Esquece que a Fiamma, esquece. Só pense na palavra de Deus. Pense em Deus. Fala assim: eu vou compartilhar esta palavra porque ela é uma palavra que serviu para minha vida, me abençoou e eu vou abençoar outro. Compartilhe essa palavra, porque da mesma forma que ela alimentou a gente e nos deu uma direção, também vai dar direção a outras vidas. Amém? Fiquem com Deus. Até mais.